Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. Hoje lendo Marcos capítulo 7, o versículo 37. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Estamos no 3º ano do ministério de Jesus. Este é um ano de oposição pública. Jesus segue para o mar da Galileia, passando pelas regiões de Decápolis. Os textos se encontram em Marcos capítulo 7, versículo 31 a 37 e Mateus capítulo 15, 29 a 31. Por todo lado se evidenciava curas e libertações. Multidões vinham ao Senhor, dentre eles coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos. Está em Mateus 15, 30. Isso nos faz lembrar do dia em que Jesus entrou na sinagoga em Nazaré e leu o texto de Isaías, conforme registrado em Lucas capítulo 4, verso 18 e 19. Diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Hoje, quando olhamos para o ministério de cura, temos a tendência de considerar que o avanço da medicina possibilitou cura em tantas áreas que esse ministério se tornou dispensável. Está doente? Procure um médico, é o chavão do mundo moderno. Contudo, temos de considerar que a saúde não é um bem acessível a todos. Por má administração do sistema de saúde, muitos estão morrendo dentro das unidades de saúde, sem sequer conseguir atendimento médico. Diante desse quadro, ainda que a medicina tenha cura para um grande leque de enfermidades, ainda assim, o ministério de cura se faz necessário para alcançar os excluídos desse sistema. No ministério de Jesus, a cura e a libertação era uma evidência da presença do Espírito de Deus sobre ele, porquanto sua missão era o de apregoar o ano aceitável do Senhor. Sua presença atraía irresistivelmente o necessitado, o enfermo, o oprimido, como a demonstrar a profunda necessidade que temos da graça de Deus. Foi neste contexto que chegou um surdo que falava com grande dificuldade. Muitos rogaram a Jesus que fizesse algo por este homem. Devemos sempre nos lembrar que o clamor a Jesus é, na verdade, uma oração a Deus pedindo por sua intervenção. Assim como naquela época as pessoas se dirigiam pessoalmente a Jesus, clamando por cura e libertação, hoje o acesso ao trono de Deus nos está aberto pelo sangue do Cordeiro derramado. Também podemos clamar tanto quanto eles, porquanto Deus não tem filhos prediletos senão o seu próprio Filho, por meio de quem nos aproximamos do Pai. Jesus agiu de forma estranha com esse surdo. Ouça, está em Marcos capítulo 7, o versículo 33 e 34. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efata, que quer dizer, abre-te. Diante da cura deste homem, que passou a falar perfeitamente, o povo se maravilhou e exclamou. Está em Marcos capítulo 7, o versículo 37. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Destacamos a expressão tudo ele tem feito esplendidamente bem. Jesus foi verdadeiramente homem,
sendo verdadeiramente Deus. No seu ministério terreno, enquanto homem, se fez servo de Deus, se deixando guiar plenamente pelo Espírito Santo. Assim, todas as suas atitudes expressavam a exata imagem de Deus, como podemos ler em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, isto é, do ser de Deus. Jesus, por todo o tempo que andou entre nós, jamais cometeu pecado, ainda que convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Está em Hebreus, capítulo 2, o versículo 17. E, na sua condição humana, o autor aos Hebreus acrescenta em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-te das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E por agir sem pecado, Jesus se tornou o mais perfeito modelo humano. Nunca houve, da parte dele, uma palavra fora de propósito. Nunca se viu em Jesus uma ação que tivesse que voltar atrás. Como fez Paulo, por exemplo, que ao dirigir a palavra ao sumo sacerdote, teve de desculpar-se pelo modo como tratou. Está em Atos, capítulo 23, o versículo 3 a 5. Jesus é o nosso modelo. Nós fazemos o que podemos, sempre sujeitos a erros, exigindo exercitar o perdão em todo o tempo. Mas em Jesus, tudo o que se pode dizer dele é que ele tem feito e faz esplendidamente bem. O meu nome é César, usando da internet para compartilhar a palavra de Deus.